A aula da última semana já está disponível lá para todo mundo, beleza? Então, eu vou colocar o slide aqui para apresentar. Então, como eu sempre gosto de compartilhar, né? É importante a gente ressaltar que a gente está fazendo o estudo do livro Céu e Inferno, que compõe o Pentateuco da doutrina espírita, né? A gente sempre traz outros livros de suporte, e hoje a gente vai finalizar esse primeiro capítulo, que fala sobre o porvir e o nada, né? Então, eu fiquei muito encantada, assim, com a fala que vai ser trazida hoje, falando sobre essa finalização e esse fechamento, tá? O futuro e o nada, né? Em que patamar a gente está. E um dos recortes, né, que esse estudo ele sempre traz para nós é sobre esse dilema desse lugar, né, céu e inferno, que a gente ainda insiste em colocar como uma localização e não como esse estado de consciência, né? E ao estudar a doutrina, a gente observa que a gente está em constante mudança, horas no céu, horas no inferno, por se tratar desse estado de consciência, né? Mas o que a gente tem? Nas últimas aulas, a gente passeou aí por várias doutrinas que foram estabelecidas e criadas por nós mesmos, nós homens, né, em virtude dessa nossa incerteza. Então, como não se tinha a certeza do que vem, então, nesse imaginário humano, foram estabelecidas essas doutrinas, né? Como a gente falou sobre o materialismo, sobre o niilismo, sobre o panteísmo. Mas é fato, né, que todas as religiões elas admitiram de maneira igual que esse princípio de felicidade ou infelicidade da alma após a morte, né, ou em outros momentos chamado como penas ou gozos futuros, que se resumem nessa doutrina do céu e do inferno. Ela é encontrada em toda parte, então é unânime. Cada uma dessas religiões trazendo de acordo com os seus dogmas, né? Mas todas elas se referem a esses lugares, né? De céu e de inferno. Cada uma trazendo dentro da nomenclatura que julga mais adequada, né? Esse dizer. Então, é sempre como esse estado, né? Ou de felicidade, onde eu vou para um lugar onde eu vou ser para sempre feliz, ou de um lugar para onde eu serei sempre infeliz. Né? Então a gente vê aí essa dicotomia, e ela é difícil, porque se a gente parasse para pensar friamente, né? De estarmos condenados se estivermos condenados à felicidade sempre, ok. Mas o pior é quando você está condenado a essa infelicidade eterna, né? Sem ter esse direito de se refazer, de se arrepender e de se reprogramar para um novo estado. Né? Então, a ideia dessa coisa fixa é o que o livro O Céu e o Inferno o próprio esclarecimento da doutrina espírita vem trazer para nós que ele pode ser dinâmico, né? Estar feliz ou estar infeliz pode ser passageiro de acordo com as diretrizes que nós mesmos estabelecemos. Então, a gente ainda tem essa segunda chance, né, terceira chance de se readaptar e de se realocar nesses lugares, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais imprescindíveis, né? E em se tratando das outras religiões, que é o contexto que a gente está trazendo, em que elas se diferem essencialmente, né? Quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas ou de outras. Ou seja, aquilo que ela coloca, né, como uma pena, ou como um gozar a vida, ou gozar essa felicidade tão esperada, vai variar de acordo com aquilo que ela prega, que ela estabelece como pena, ou que ela estabelece como gozo. Né? Então, neste momento, né, os pontos de fé que a gente julga como contraditórios, que dá origem a esses diversos cultos, às diversas religiões,
e os deveres que também são impostos por elas mesmas, né? Em como é que eu honro a Deus e como é que eu alcanço esse céu e como eu evito o inferno. Então, aí, lembra que eu falei lá no início, né? Vai estar muito atrelado a esse imaginário humano e de quem foi que definiu. Eu até coloquei essa imagem aí do dogma, porque ela traz essa representatividade. A que é que cada um está preso, né? A gente se apega e se prende àquilo que aquela determinada religião trouxe, como certo, como errado, como felicidade ou como infelicidade, né? E a gente se debruça nisso, né? Então, essa variação, ela vai depender de cada uma, né, do que que já está escrito e o que já está pré-definido por cada uma dessas religiões, né? Então, elas só vão variar de acordo com o que cada uma diz. Então, todas as religiões, né, todas as religiões houverem de ser sua origem relativa ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. É fato isso, né, que todas elas vieram e foram determinadas, né, e foram estabelecidas para estarem condizentes a esse grau evolutivo. Né? De que adiantaria, por exemplo, a gente estar trazendo uma doutrina, como a gente traz aqui hoje a doutrina dos espíritos, né? Com essa lucidez e com todo esse entendimento? Será se as pessoas lá da época de Moisés, por exemplo, teriam esse entendimento, né? O Moisés, naquela época, né, com toda aquela, às vezes a gente via de uma forma até bruta, né, mas era condizente com a maneira que aquelas pessoas entendiam, com a maneira que aquelas pessoas viviam, né. Então, ele foi importante, né, trazer todos aqueles ensinamentos e estabeleceu todas aquelas leis, foi o mais apropriado para aquela época. A gente estava falando de pessoas que agiam como bárbaros, né? Era parar de matar, a gente tiraria por isso. E se a gente parar para pensar, né, na nossa atualidade, de acordo com a nossa evolução, também seria inadmissível o ato de matar. Né? A gente já ultrapassou essa esfera. Né? Nós teríamos que estar falando de outro nível de vicissitudes, de erros, de defeitos e de fragilidades. Né? Infelizmente, muitos ainda se comportam como se estivessem lá naquela época. Né? Então, o que a gente observa? Que naquela época, né, ou as religiões, à medida que elas foram surgindo, estavam adequadas a esse adiantamento moral e intelectual dos homens da sua época. E o que a gente observa? Que estavam bastante materializados ainda, muito presos a essa ideia, né, do corpo, da matéria, do ter, do querer, né? E não nem compreenderiam essa questão dos méritos que a gente está falando como agora, de puramente espirituais, né? Como é que eu iria estabelecer regras ou explicar isso para as pessoas se isso não cabia na mente delas? Né? Então, fizeram consistir a maior parte desses deveres religiosos nesse cumprimento de fórmulas exteriores. É como se tudo aquilo que me acontecesse, como a gente já observa, né, não estivesse se referindo a nada que acontece comigo de maneira interior, né? Como se tudo aquilo que me acontece não dependesse de uma reforma íntima que eu realize, né? De uma evolução, né? E de um melhoramento interno para que isso se reflita externamente, né? Então, a gente está falando aí de momentos distintos, né? Onde a gente tinha lá atrás, né, essas regras para que as pessoas, né, minimamente convivessem, para a gente estar falando de algo que a gente está desenvolvendo a nível mental, né? É a nossa casa mental que vai traçar essas diretrizes de forma magnética aquilo que me influencia ou aquilo que eu posso influenciar, né? Então é uma outra vertente que a gente observa. Então, por muito tempo,
né? Essas fórmulas que foram ditas como mudar o exterior para aí sim acontecer alguma coisa de maneira interna, foram responsáveis por satisfazer essa razão. Mas com essa ampliação desse pensamento, essa ampliação desse conhecimento, né, trouxe o quê? Luz para o espírito. Quer dizer, ampliou essas margens, né? Então a gente viu que a gente não era uma coisa tão pequena assim. E aí essas fórmulas, essas ditas colocadas fórmulas por esses quesitos religiosos, eles se tornaram vazios, porque eles não tinham mais condições de responder e de preencher as incógnitas que cada um poderia trazer, né? E aí nesse momento é o momento em que a gente tem que foram abandonados esses dizeres e surgiram-se os filósofos. Então, se a gente analisar aí historicamente, né, muitos deles, né, vieram de toda dessa questão de religiosidade e acabaram abandonando à medida que eles iam estudando. Por quê? Porque esses ensinamentos colocados, esses dogmas, eles eram vazios. Né? Eles não conseguiam acompanhar aquilo que eles estudavam dentro de razão e dentro de ciência. Né? E aí, só avançar aqui, um momentinho. Isto. Então, se a religião, né, que no início, né, ela era apropriada no começo a esses conhecimentos limitados do homem, né? Então, a gente até observa que isso não é de longe, a gente vê, né, a gente tem estudos de coisas que ainda são mantidas de maneira secreta, né? A gente tem muitas coisas, principalmente na Igreja Católica, que, né, lá no Vaticano tem, por exemplo, o Museu de Além-Túmulo, onde existem comprovações das manifestações espirituais, né? E isso é tudo lá, tá lá, sete chaves, mas existe há séculos, né? Por conta dessa fragilidade desse homem desta época, ele não conseguiria compreender essas coisas, né? Então, se essa religião, né, adequada a esse conhecimento limitado, ela tivesse acompanhado o movimento progressivo do espírito humano, como a gente observa que ele aconteceu, senão a gente não teria, né, avançado nesse campo, a gente não teria o advento da incredulidade, né? Não existiria essa questão de pessoas incrédulas, porque está na própria natureza do homem essa necessidade de crer em alguma coisa, né? E ele vai crer, né? Desde que isso seja suficiente para te dar o sustento espiritual, né? Esteja coerente com as suas necessidades intelectuais. Por isso que quando a gente busca o estudo, por isso que quando a gente avança, né, nessas coisas, é inevitável que a gente permaneça né, nesse mesmo lugar. A gente não consegue, né? Como é que eu estou lá, né? Faço um estudo do Evangelho, a gente está fazendo um estudo desse livro que tem sido fantástico, pelo menos para mim, né? E a gente é impossível você permanecer com o mesmo comportamento, né? E não querer avançar ou se melhorar, né? Porque tá tão claro aquilo ali, né? Então é como se não coubesse mais dentro da nossa capacidade de enxergar as coisas que nos acontecem, que é o que a gente tanto espera e chama de fé raciocinada, né? É aquela fé que realmente ela está coerente com aquilo que eu acredito. E eu entendo que se eu fizer determinadas coisas e aquilo ali de maneira consciente vai me fazer levar para algum lugar, né? Então, se eu desejo chegar naquele lugar, eu já tenho traçado e planejado o que eu preciso fazer para alcançar esse lugar, né? Então, o que a gente tem como fatos? Que o homem, ele sempre quer saber de onde ele veio e onde ele vai, né? É desejável que ele saiba isso, né? Por isso que fala que a gente, né, sempre fica naquela necessidade do conhecer, né? Às vezes a gente perde muito disso na nossa jornada, mas isso deveria estar sempre vivo, igual criança, né? Que quer saber tudo, o porquê de tudo. Então, isso é da natureza humana,
né? Então, quando a gente está diante de algo que não corresponde às nossas aspirações, nem à ideia que nós fazemos de Deus, né? E que ainda também não tenha coerência com aquilo que a ciência traz, naturalmente a nossa razão contesta isso. Então a gente acaba por rejeitar, né? A gente vê que aquilo ali está falho, tem brecha, né? Não me trouxe todas as respostas, né? Um recorte que a gente faz é igual aquela observação quando a gente está lá na escola e a gente vai aprender lá na aula lá de história que existe tempo geológico e tempo histórico, né? Eu aprendo num tempo histórico, por exemplo, que, né, isso foi trazido nas nossas origens religiosas, que o mundo foi criado em 7 dias. Mas a gente tem um paralelo com o tempo geológico, a gente sabe que foram milhões, bilhões de anos para que isso acontecesse, né? E isso é inevitável, não tem como a gente não enxergar essa possibilidade, porque senão não teria lógica, né? Agora, se lhe for apresentado um futuro de maneira lógica, né, digno em grandeza e de acordo com a justiça e a infinita bondade de Deus, que é aquilo que a doutrina tanto vem nos esclarecer, ele vai repudiar tudo aquilo que ele mesmo estabeleceu, como o materialismo que a gente falou, como o panteísmo que a gente também citou, porque esse vácuo ele é sentido no seu interior, né? E vai aceitar a falta de melhor crença. Então, quer dizer, se nada vier para completar, ele vai acabar aceitando isso que foi estabelecido por ausência de algo mais, né? Mas aí o que a gente tem? A grata satisfação do espiritismo, né? Por isso que fala, né, que é o consolador, né, tão esperado, porque ele traz coisa melhor, né? E por isso ele é acolhido de maneira que vem acabar com qualquer uma dúvida por aqueles que são atormentados por ela, né? E todos aqueles que não encontram nas crenças e nem nas filosofias vulgares aquilo que eles tanto procuram, né? Então, o espiritismo ele tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que ele também é inutilmente combatido. Então, ele traz a lógica, traz a lucidez, né? E quando você lê, como se diz, né? Contra fatos não tem como a gente argumentar, né? Porque é tão óbvio, tá tão às claras, né? E cada vez de uma maneira mais clara que a gente não consegue evitar. Então, a gente hoje já observa até a questão da ciência, né? Já aceitando a questão dos estudos da parte da medicina, né? Entendendo que isso está mais claro do que se imagina. E ele traz, olha só, lá em 1864, como que inutilmente sendo combatido. Mas é uma coisa natural, né? Eu quero fazer até um recorte interessante, né? Pelo filósofo Schopenhauer, que ele traz que toda verdade sempre passa por 3 estágios. Num primeiro momento, ela é ridicularizada, num segundo, ela é rejeitada com violência, até que ela é aceita como evidência óbvia. Né? E isso não é só para o espiritismo, que é o que a gente está fazendo essa reflexão. Olha que nós estamos trabalhando com um livro datado, né, de quantos séculos aqui atrás. E a gente lê como se a gente estivesse falando para o ano atual, né? Eu fiz um recorte aqui na parte da história, trazendo a história de Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, ele foi preso, né? Ele passou pela acusação de defender o modelo de Copérnico, que dizia que a Terra girava em torno do Sol. Então, naquela época, ele foi considerado um herege pela Igreja, né? E foi forçado a recusar tudo isso que ele afirmou. E foi sentenciado a prisão domiciliar e teve incluído uma de suas maiores obras, chamada Diálogo, no índice de livros proibidos do Vaticano. Né? Então, eles colocaram, ele era um católico fervoroso e convicto, né? E era um homem extraordinário da ciência, considerado pelo Papa da época, né? Um católico fervoroso, e recomendou, né, no início do seu primeiro processo,
a separação das evidências empíricas das interpretações das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque estava acontecendo aquele vácuo que a gente falou. Eles não estavam mais condizendo aquilo que estava sendo colocado pela doutrina religiosa com aquilo que ele estava descobrindo de maneira empírica e estudando. E eu achei fantástica essa fala que ele colocou, né? Não me sinto obrigado a acreditar. Olha isso, que o mesmo Deus que nos dotou de bom senso, razão e intelecto tenha pretendido que abríssemos mão de seu uso. Olha que fantástico. Então, para que tanto conhecimento, né? Para que tanta possibilidade de crescer, se você não poderia usar isso a seu favor? A favor do bom senso, a favor da razão, né? Então, por que eu trouxe esse recorte? Porque ele foi, né? Colocado, foi negado, foi combatido com violência, né? Ele foi impedido, ele ficou preso e depois ele foi até, acho que eles queimaram ele, né? Por conta de uma coisa que hoje a gente tem como evidência óbvia: a Terra gira em torno do Sol, né? Então, por mais que eles refutassem o que ele trouxe, ele já tinha comprovado isso de maneira científica, né? E aí, de maneira instintiva, o homem, né, tem a crença no futuro. Ele acredita que tem algo mais, né? Mas se ele não tem nada de base certa para estabelecer e para definir como é que isso é lá na frente, né? A sua imaginação fantasiou todos os sistemas que originaram a diversidade de crenças. Então, é o imaginário humano, né, por acreditar nesse algo mais, que trouxe essa criação, né? Mas a doutrina espírita apresenta uma análise não baseada nesse imaginário, né? Mas sim no resultado de observações de fatos materiais que, como mais uma vez, se desdobram à nossa vista. Então, não é baseado em algo que alguém inventou, né? É baseado em realmente fatos que a gente consegue comprovar. Então, acho que isso é uma das coisas mais magníficas que a doutrina vem trazer para a gente. E por conta disso, o que ela tem condições de conciliar, né? E é o que a gente espera, né? Que as opiniões divergentes ou flutuantes, naturalmente, né, serão reunidas, né? Nós teremos uma unidade dessas crenças nesse ponto. Então, todo mundo vai acreditar nesse mesmo futuro, né? Nessa teoria de céu e inferno, e como é que isso se dá, né? O que vai acontecer depois que nós estivermos mais aqui? Mas não apenas numa hipótese, né? Uma criação, uma imaginação, mas um fruto de uma certeza que foi estabelecida com fatos, né? Que realmente acontecem, né? E a gente tem condições de provar. E essa unificação, né, nessa unidade desse pensar, de todas as crenças, na ideia do que representa esse futuro, né, em relação a essa sorte futura das almas, né, vai ser o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Então, vai ser a maneira, né, como essa tolerância religiosa vai alcançar, né? E no primeiro momento, estamos falando de tolerância religiosa. Então, todos em unidade entenderão a questão do futuro da mesma maneira, para mais tarde a gente chegar numa completa fusão, né? Então, por uma questão de entendimento e de fé raciocinada, né, de realmente raciocínio, em cada uma dessas religiões, compreender como é que se dará esse futuro da alma, né? E aí, entendendo que não existe diferença e que todos vamos para os mesmos lugares, né? A gente não vai precisar mais dessa questão, dessa intolerância. Por quê? Porque todos estaremos falando a mesma língua nessa questão. Então, ele finaliza o capítulo dessa maneira que eu achei, assim, eu fiquei muito encantada com o posicionamento, né, e a fala que parece para a gente tão atual, baseada em tudo aquilo que vem nos acontecendo, ok? Alguém quer fazer algum comentário? Pode falar. Boa noite. Eu, como sempre, querendo fazer os comentários aqui. Eu acho que a exposição ficou muito clara, né?
Mas eu só para corroborar com o que você falou com essa fusão, eu acredito que demora bastante tempo, né? Que a gente é muito apegado aos dogmas e a gente acaba defendendo que essa é melhor do que aquela. Inclusive, no meio espírita acontece isso, né? De pessoas acharem que tem centros espíritas que têm até um certo poder maior, né? Não foram raras vezes que pessoas saíram daqui para ir para a Abadiânia, para ir para um monte de lugar, sendo que nós tínhamos uma casa espírita que tinha a mesma condição, às vezes, de fazer todas as curas, porque os espíritos que lá ajudam são os mesmos que ajudam aqui. Então, a coisa está muito mais interna, né, da gente conceber um Deus que está dentro de nós do que a gente procurar isso fora. Né? Então, isso é muito, muito comum. E outro comentário que eu ia fazer é exatamente que eu acho que essa fusão vai acontecer quando todas as religiões entenderem o princípio que vai reger cada uma delas, que é fora da caridade não há salvação. As pessoas começarem a enxergar a religião como um meio de auxiliar outras pessoas a também atingir, né, esse ideal espiritual, né, de ascensão, que todos nós estamos fadados, né, a esse sucesso. Era só corroborar mesmo com o que você falou, porque isso acontece até no nosso próprio meio espírita, né? É isso aí. Breno colocou aí que a religião do futuro terá só um nome, fraternidade, muito apropriado. Exatamente. Fraternidade ou caridade, né? Nós temos aí várias opções. Inclusive, aquele recorte que a gente sempre tem que fazer, né? Principalmente para quem assistiu o filme Nosso Lar 2. Às vezes a gente se pega aqui em casa, né, conversando sobre isso, fala assim, ó, isso não está dentro do projeto, então não tem importância agora. A gente tem que priorizar aquilo que está dentro do nosso projeto, né? Aquilo que eu estou fazendo está condizente com aquilo que é esperado, né, para dentro da minha evolução, então é isso que é importante que eu faça, né? Então eu achei fantástico essa finalização desse capítulo, né, no sentido de chamar a gente, ter esse chamamento, né, para que cada um de nós possa fazer internalizar isso, né, da questão da coerência, da questão de buscar o estudo, o esclarecimento, não se prender aos dogmas, eles sempre existirão, né? Porque em vários determinados momentos das nossas vivências, eles foram importantes, até o ponto em que a gente tem o esclarecimento e a gente tem a capacidade de entender melhor aquilo que evoluiu, né? Então, sempre a gente está sempre preso a isso, né? Não deixar de estudar, não parar, porque isso vai facilitar o nosso caminho, né? Diminuir os empecilhos que forem aparecendo na nossa caminhada e facilitar esse nosso trabalho aí, tá bom? Então, isso é que a gente tinha para a noite de hoje, né? E aí eu vou só parar aqui a gravação.